Muito bem, mais uma vez nós nos encontramos para compartilhar a palavra do Senhor e para nós sempre é uma grande satisfação porque a Bíblia diz que nada no Senhor é em vão. Até você mesmo que está aí acompanhando mais uma vez esta mensagem, saiba você que aquilo que você veio buscar da parte de Deus no reino espiritual, eu tenho a fé que você já conquistou. E nós estamos aqui com a Bíblia aberta em Daniel capítulo 5. Veja que Daniel, ele traz vários relatos para mim e para você da veracidade do poder de Deus, que vai muito mais além do que eu possa pedir, muito mais além do que eu possa pensar. Daqui um pouquinho, nós estaremos realizando uma oração. Daqui um pouquinho nós estaremos falando com esse Deus que tudo pode. Você que acompanha essa mensagem, você é o meu convidado. Eu, pastor Glaucio, convido você a estar comigo em uma só fé, em um só espírito e, acima de tudo, em um só amor. Nós vamos formar a nossa corrente de oração. E eu tenho certeza que Deus estará passando de vida em vida, de coração em coração, para poder mudar a sua história. Eis a história de Noé. Você já ouviu falar a história de Noé? Noé andava com Deus. Agora hoje quem está nos propondo, quem está se propondo a andar com Deus somos nós, eu e você. Por isso você homem, você mulher, você é o meu convidado a participar daqui um pouquinho da oração. Olha o que a palavra do Senhor diz. O rei Belsazzar, Daniel capítulo 5, fala sobre a escritura na parede. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Veja que nós aprendemos aqui a princípio que com as coisas de Deus nós não nos devemos brincar. De Deus não se zomba. Veja que um homem que herdou do seu pai a condição de rei, a condição de mandar e desmandar, achou-se no direito de mandar trazer os utensílios de ouro, de prata, do templo do Senhor. Veja que ele fez o que não deveria se fazer. Quantas pessoas que têm perdido na sua vida por fazer coisas que não se devem fazer. E veja que no mesmo instante, você dando continuidade à leitura aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 5, no mesmo instante apareceram lá os dedos na parede. A palavra do Senhor diz aqui, no versículo 5, olha, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Olha só a perturbação. Você sabe que o primeiro estágio que o inimigo usa para poder destruir a vida de uma pessoa, o primeiro estágio, a princípio, ele traz uma opressão. Quantas pessoas estão hoje oprimidas porque começaram a agir de uma maneira errada? Eu digo para você porque diante do nosso Deus, nós não podemos levar uma vida como uma vida de um sofisma. O sofisma é aquela mentira com a aparência da verdade. Nós aprendemos aqui que essa perturbação começou a partir do momento em que ele começou a brincar com as coisas de Deus. Ele deu início a uma situação errada. É o que nós não devemos fazer. Aqui, o rei Belsazzar, ele serve de um grande exemplo, porém, a não ser seguido. O primeiro estágio é a opressão. Depois, então, vem a depressão. E logo em seguida, para tentar eliminar aquela vida, vem assim a possessão.
aí a pessoa já perde totalmente o controle. Veja que ele ficou como fora de si, né? A partir do momento que surgiu aquela situação. E dando continuidade, aqui no versículo 10, a única pessoa que conseguiu enxergar uma saída, porque até então, aonde ele tinha recurso, ele foi buscar. Lembra daquela mulher hemorrágica? Quer dizer, depois de ter passado pela mão de vários médicos, então ela foi até o Senhor Jesus. Ela se despendeu de tudo que tinha. Aí ela tomou uma atitude de fé. Toda ação provoca uma reação. O nosso Deus, olha, presta atenção. O nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz sim acepção de atitude. A atitude que ela tomou deu cabo daquela maldição que ela trazia no seu corpo físico. Então aqui, a rainha mãe, versículo 10, diz assim, olha, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente, não turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, em inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, teu pai. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Que história é essa? Olha, nós temos aqui a oportunidade, eu e você, de tirarmos grande lição através desses versículos. Veja que ele recebeu a orientação para que introduzisse a sua presença a Daniel. A Bíblia relata as qualidades. A Bíblia relata o que se faz presente na vida de uma pessoa que traz consigo o temor a Deus. É exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Quantas são as pessoas que hoje têm a oportunidade de continuar na sua caminhada da fé, sendo exatamente o mesmo? Você veja que nos dias de Nabucodonosor, pai do rei Beltesazar, Daniel já estava lá com o mesmo comportamento. Daniel, ele costumava abrir as janelas para o lado de Jerusalém e falar 3 vezes com quem pode. Falar 3 vezes com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com o Deus Pai do nosso Senhor Jesus. O Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Israel. E você pode fazer o mesmo. Qual tem sido o seu costume? Você tem costumado realmente a se voltar para Deus em toda e qualquer situação? Veja que quando Daniel foi introduzido na presença do rei, olha que lição importante para nós. Olha a pergunta do rei. Olha, então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse, és tu aquele Daniel? Eu ouço falar de ti. Você ainda é o mesmo? Você ainda é o mesmo Daniel que resolveu um dia não contaminar-se com as finas iguarias do rei? Você é o mesmo Daniel que por um período de 10 dias decidiu comer legumes e a sua aparência no término desses 10 dias era uma aparência melhor do que aqueles que estavam comendo aparentemente do bom e do melhor, do manjar do rei? Você é o mesmo. E Daniel, então, ele pôde testificar que só o Senhor é Deus na vida dele. Só o Senhor era o Deus vivo na vida dele. Eu pergunto para você,
nesse momento, antes de nós orarmos. Você é o mesmo desde o dia em que você aceitou a caminhar com Jesus Cristo? Desde o dia em que você deu o seu primeiro passo de fé? Porque situações adversas têm acontecido, aconteceu e ainda vão acontecer para que você venha se desviar ou para a direita ou para a esquerda. Compete a mim e compete a você. Você que ouve essa mensagem, compete a nós estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Você é o mesmo. Quantas situações aconteceu? Entra irmãos e sai irmãos da igreja. Pastor é levantado, pastor cai. Quantas situações entra um e sai outro? Os anos se passaram, as décadas se passaram, e olha a pergunta: você é aquele Daniel? Você ainda é o mesmo? Há quanto tempo você faz parte de uma congregação? E desde quando você está aí? Você ainda é o mesmo? O mesmo que tem falado com ênfase? O mesmo que tem ali confessado a Jesus Cristo em toda e qualquer situação? Você tem conseguido ser o mesmo leitor da palavra de Deus todos os dias? Você tem conseguido ser o mesmo aquele que dobrava os seus joelhos para falar com Deus 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3 horas? Você tem sido a mesma? Talvez hoje as pessoas tenham vivido uma vida sofrida, é exatamente porque cortou esse vínculo com o Todo-Poderoso. Eu quero poder fazer uma oração. Aliás, o meu coração se alegra em poder falar com Deus por você que quer continuar sendo exatamente o mesmo que agia no seu primeiro amor, dando o seu melhor para Deus. É tudo por tudo. Se você der o seu melhor para Deus, com certeza Deus, por sua vez, estará dando o melhor para você. Pastor, olha, eu quero continuar sendo o mesmo. Eu quero continuar sendo um com o meu pastor. Eu quero continuar sendo aquele que obedece a Deus, aquele que traz consigo o temor a Deus, aquele que respeita as coisas do Senhor. Então, se você quer, se você deseja ser o mesmo, porque sendo o mesmo, você pode ter certeza, os anos vão se passar, as décadas vão se mudar, mas você com certeza vencerá hoje, amanhã, depois da manhã e sempre. Então vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Santíssimo Deus, Pai, nesta hora, sabendo que diante do Senhor não há causa perdida, sabendo que diante do Senhor não há empate, Senhor Deus. Pelo contrário, no lugar da vergonha, a Tua palavra diz que o Senhor acrescenta a dupla honra. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos benfazejas sobre a vida desta pessoa que acompanha a esta mensagem. Que o Senhor possa estar vindo de encontro, ó meu Deus, às suas necessidades, fortalecendo-as do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Deus, que ela possa ser fortalecida de tal maneira que ela possa voltar à prática das velhas obras, que ela possa, meu Deus, estar no seu primeiro amor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha de encontro, meu Deus, à situação desta família, que fique marcado que tanto ela como toda a sua casa venham servir a Ti, tão somente ao Senhor. A alegria do nosso coração é saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E é nessa fé, meu Deus, que eu agradeço. Agradeço por essa vida transformada. Agradeço, meu Deus, por essa vida fortalecida, pois aquele que pede, recebe, o que busca e encontra. Senhor, assista o mais íntimo desse coração e alcance esta vida, meu Pai, com um milagre. É nessa certeza de bênçãos que eu agradeço ao Senhor em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Deus possa realmente
te fortalecer. Muito vale pela sua sinceridade. Muito vai valer pela sua perseverança na presença do Senhor. Em uma outra oportunidade, eu, pastor Glaucio, quero estar mais uma vez com todos vocês, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Nós fazemos parte da comunidade Nova Jerusalém de Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, uma igreja onde Deus tem operado grandemente na vida das pessoas, tão somente através da sua palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E olha, não se esqueça, leia a sua Bíblia, hein? Alimente-se da palavra do Senhor. E se você pode, olha, eu gostaria de te dar um conselho. Procure uma igreja mais próximo da sua casa, uma igreja aonde vai se pregar, aonde se prega o poder do Deus Altíssimo. Você precisa congregar. Se tem uma pessoa que necessita da presença, da veracidade do poder de Deus, essa pessoa sou eu, essa pessoa é você. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus.